Bem, para quem tem interesse em pesquisar quadrinhos na área de história, a área de história ela sempre foi demarcada na sua trajetória historiográfica por abordar os temas ditos sérios, nos quais os temas ditos não sérios não entrariam. Tem uma historiadora importante da área de História e Imprensa, que é a Tânia de Luca, professora da Unesp, uma referência muito importante na área para quem quer trabalhar com imprensa, que ela diz que, por exemplo, os jornais, tanto os jornais diários como os jornais revistas ou outros, eles eram considerados, estavam no grupo das coisas não sérias, como sendo ali grandes receptáculos da verdade e, portanto, deveriam ter uma certa desconfiança desses jornais. Eles sempre iriam se pautar pela sua posição política ou por certos grupos. Enfim, era uma fonte que não deveria ser privilegiada. Mas é que eu já tentei de todas as formas normais e você é a única pessoa restante que não vai achar que eu sou louco. Você tem certeza disso? Eu sou historiador. E atualmente o jornal não, ele tem uma outra forma de abordagem. Ao se olhar quem são os produtores, tentar entender algo que uma outra professora da área, que é a professora Maria Helena Capelá da USP, vai dizer, que é ler as entrelinhas do jornal. Olhe a data, Dr. Palmer. Nessa versão da história, a Segunda Guerra Mundial dura 2 anos a mais. E tira mais de 12 milhões de vidas. Então, a imprensa ela vai se transformar em algo hoje, para quem trabalha na história, como uma fonte importante. No entanto, as histórias em quadrinhos, os componentes, digamos assim, da cultura pop como um todo, como mangás, cinema, e até mesmo, arrisco a dizer, a fotografia, eles ainda continuam numa seara do dito não sério, que ainda falta uma melhor legitimação. Opa, tá me olhando como quem quer provas. Provas, tá bom. Não é que ela não ocorra, ela já está acontecendo. No entanto, essas são temáticas um tanto delicadas na área da história, na qual ainda se privilegia uma história do trabalho, uma história da política, enquanto que outros aspectos ainda não estão tão bem trabalhados assim. A gente tem várias pesquisas já na área, mas ainda precisa ampliar um pouco mais. Isso é muito louco. Eu não acredito que a gente acabou de mudar a história. Não, Dr. Haywood. Nós salvamos ela. Então, ao mesmo tempo que eu estou dizendo tudo isso, acho que não deve ser desencorajador para quem quer trabalhar na área de história com quadrinhos ou outras mídias. Acho que ainda é importante. O PPG que eu trabalho, que é o PPG da História da UFPEL, ele tem uma linha específica de imagens, a qual abriga vários trabalhos com as temáticas de quadrinhos e similares. Então tem crescido no Brasil, assim como tem em outros lugares no mundo, mas ainda é algo que é mal visto, digamos assim, por certos grupos dentro da área. Mas a gente está trabalhando para tentar mudar um pouco essa realidade e fazer com que o quadrinho deixe de ser algo considerado apenas como leitura para criança, uma leitura infantil, e que ele seja algo importante. Então, por exemplo, ao se estudar Capitão América e entender como que esse personagem foi importante no contexto estadunidense, que vai ajudar os Estados Unidos a combater o eixo durante a Segunda Guerra Mundial, a gente nota o quanto o Capitão América não é apenas uma leitura infantil ou para as crianças ou uma leitura infantilizada. Na verdade, o Capitão América tem uma ideologia por trás dessa construção, desses quadrinhos que são produzidos, que é justamente a tentativa de combater o eixo, ou seja, uma propaganda da guerra. Então, só para citar um exemplo de como os quadrinhos podem ser importantes para compreender um aspecto muito trabalhado na área da história.